Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí de uma pequenas férias, né? Que o Corinthians vai aí sair a partir de agora de semana que vem. A diretoria do Corinthians está planejando aí uma preparação do timão nesses dias de parada para o Mundial de Superclubes, né? O último jogo do Timão é dia 12, na próxima quinta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio. Já na sequência, dia 13 de junho, o Corinthians entra de férias. Serão aproximadamente 15 dias de recesso absoluto no CT Dr. Joaquim Grava. E vai até dia 28 de junho, né? Os jogadores estarão aí de boa, curtindo. Inclusive, todos os funcionários do Corinthians estarão de férias. Já no dia 29 de junho, o elenco e todos os funcionários do Corinthians retornarão aos trabalhos. Acredito eu que muita gente vai questionar, vai criticar o planejamento do Corinthians nesses dias de férias para o Super Mundial. Por que eu estou dizendo isso? Eu mesmo vou fazer uma observação, não é nem uma crítica, é uma observação. Dorival Júnior, ele pedia tanto tempo para treinar, sempre falando nas coletivas que aí nós não está tendo tempo de preparar o elenco, é só jogo, pós-jogo, né? E agora, tendo esse tempo espetacular dessa parada, Dorival, mais Fabinho Soldado, toda a diretoria do Corinthians, resolveram dar uma férias aos jogadores. Eu, sinceramente, não estou entendendo. Acho que nesse período poderia sim dar um descanso para os jogadores, mas fazer uma outra escala. Por exemplo, o jogador treinava terça, fazia um coletivo na quarta, né, fazia um jogo-treino na quinta, desce para os jogadores folga nos finais de semana. Assim não, o Corinthians emendou direto 15 dias de férias. Eu não faria isso. O que eu faria é dar os finais de semana de férias para o jogador descansar, ficar com a família, curtir uma praia, mas pegar 15 dias, dá direto, dá para o cara viajar para onde ele quiser no planeta nesses 15 dias. Eu não farei isso. Dorival reclamou tanto de tempo e quando teve, não aproveitou, porque ele também foi uma das pessoas que ajudou a fazer esse planejamento para férias. A janela de transferência, ela está sendo muito bem tratada, muito bem cuidada dentro do Corinthians. Por quê? O Corinthians não tem dinheiro para fazer contratação. E por isso, a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela, Timão não irá contratar nomes badalados. O momento do clube é muito difícil. Financeiramente é precário. Então não adianta vocês ficar na expectativa que o Corinthians vai contratar grandes jogadores, grandes atletas renomados. Eu não acredito nessa possibilidade. Corinthians só vai contratar jogadores que estarão livres no mercado e jogadores por empréstimo. Somente nessas duas condições que o Corinthians tem possibilidade de contratar, né? Por quê? Porque o Corinthians não tem condições reais de pagar, por exemplo, 5 milhões de euros num atleta, 10 milhões de dólares num atleta. O mercado hoje do futebol, ele está muito inflacionado. Os valores de contratações
são estratosféricos. Mesmo o Corinthians contratando jogador livre no mercado e jogador emprestado, não existe jogador de graça. O Corinthians tem custos e alto, né? Pagar salário, né? Pagar todo o staff do jogador, né? Muitos jogadores, o clube banca casa, segurança. O Memphis Depay não é assim? O Corinthians banca 20 viagens por ano do jogador para a Europa. O Corinthians banca 4 segurança para o Memphis Depay andar todo dia. O Corinthians banca moradia. Então, cara, não existe jogador de graça. Só o Corinthians não vai comprar os direitos econômicos do atleta. Por isso o Corinthians só vai contratar de duas formas, que é emprestado e jogador livre no mercado. A contrário senso não pode. Não tem condições. Quais são as posições que o Corinthians está buscando para fazer a contratação? As posições são um goleiro experiente para fazer sombra para o Hugo Souza. E quando o Hugo Souza estiver para a seleção brasileira machucado ou suspenso, esse goleiro entre e dê conta do recado. Toda a diretoria do Corinthians, juntamente com o Dorival Júnior, entendeu que Matheus Donelli não tem essas condições. Infelizmente, ele teve a oportunidade e não aproveitou. Quando o Hugo Souza tinha chegado ao Corinthians, ou quando ele entrou, quando o Hugo Souza não estava jogando, ele não deu conta do recado. Corinthians está buscando também contratar zagueiros. Nesse momento, o nome falado no Corinthians é Patrick, que joga no Novo Horizontino, né, joga na Série B do Brasileirão. É um jogador que o Corinthians vem namorando, vem especulando, vem sondando, né, vem mirando há algum tempo, mas até hoje não conseguiu fazer negócio. Então, todo momento que há uma possibilidade, o Corinthians busca aí tentar contratar esse jogador. Outro jogador que está sendo ventilado no Parque São Jorge, né, é Malco, que está no final do seu contrato, né, no Al-Ahly, e não vai ficar. O Al-Ahly não quer contar com o Maicon. Não quer contar com o Maicon para dar espaço a outro jogador estrangeiro. Então, toda vez que, como o Maicon, o Malcom é criado no Corinthians, é criado no Terrão, então toda vez que ele está livre no mercado, o que ele vai ficar livre no mercado na sequência, após o Mundial, e o Corinthians passa a ser aí um clube que todos acham importante a contratação do jogador. Eu não acredito na contratação porque o Maicon ganha em torno de 114 milhões por ano. Isso dá quase 10 milhões de reais por mês. Entendeu? Não acredito que ele vai abrir mão para ganhar aí 2, 3 milhões no Corinthians, abrir mão de 7, 8 milhões. Acho impossível. Firmino, que joga no Fulham, outro jogador que vai ficar livre também. Como ele diz que é corintiano e tem um sonho de jogar no Corinthians, toda vez que Firmino está aí para ficar livre no mercado, passa aí a ser especulado no Corinthians, devido às diversas entrevistas dizendo que é corintiano. Então ele tem um sonho de jogar no Corinthians, mas precisa de ser por empréstimo, né? Ou jogador livre no mercado. E o salário, tem que baixar muito, senão o Corinthians não tem condições. O Igor Vinícius do São Paulo, outro jogador que o técnico Dorival Júnior pediu, né? Mas eu acho que Igor Vinícius, para mim, na minha modesta opinião, é mais ruim tecnicamente do que o Mateuzinho. Se ele não tá jogando no São Paulo, no Corinthians é pior. Então, esse pedido do Dorival Júnior aí, não concordo com ele, porque o Igor Vinícius tecnicamente é muito fraco. O Corinthians já tem Mateuzinho que é fraco. Se você trazer Igor Vinícius, vai empatar com o Léo Maná. São dois jogadores fracos. Então o Corinthians teria que trazer um lateral direito que chegue para ser titular. E aí, Mateuzinho virar reserva desse cara para chegar para vestir a camisa. Vocês estão lembrados que Mateuzinho era reserva lá no Flamengo, na lateral direita, com o técnico Dorival Júnior? No Corinthians está sendo titular porque não tem outro.
Então o Corinthians precisa ao mercado, mas muito categórico. Não espere grandes contratações, porque o clube não tem dinheiro. Giovani, não chegou a um acordo para renovação de contrato, já foi liberado para acertar com outro clube. Alex Santana acabou acertando com o Grêmio, e dessa vez o Corinthians não vai pagar o salário, quem vai pagar vai ser o Grêmio, né? Corinthians, nessa janela que vai abrir, talvez alguns jogadores deixarão o Corinthians, porque para o Corinthians reforçar precisa de vender alguém. O Corinthians não tem dinheiro. E tem 3 jogadores no Corinthians sondados por time da Europa. Inclusive Chicão, que foi demitido da base, né, os coordenador técnico da base, diz que o Breno Bidon teve uma oferta de 25 milhões de euros. Então, se chegar aí uma oferta aí de uns 30 milhões, o Corinthians vende o Breno Bidon. Se não existe jogador que não seja vendido, basta pagar a multa rescisória, que é de 100 milhões, né? Outro jogador que pode ir embora é o Yuri Roberto. Se o Corinthians encontrar aí uns 35 a 40 milhões de euros, o Corinthians vende. O Corinthians só tem 50% do direito econômico de Yuri Roberto, e o Corinthians precisa fazer dinheiro. E o Roberto tem sonho de ir lá pra fora, jogar uma Champions League, jogar uma Premier League, né? Então o Corinthians não tem como segurar. Outro jogador que pode sair também é Rodrigão. É jovem, talentoso, inteligente, né? Pode deixar o Corinthians. Depois das férias, o Timão fará aí uma intertemporada para jogo de treino, né? No CT. O Corinthians não vai para fora. Vai jogar no CT, fazer os seus jogos, sem torcida, né? E aí após o Mundial de clubes, de superclubes, né? Timão volta a campo pela Copa do Brasil, enfrentando aí nas oitavas de finais da competição o Palmeiras. O primeiro jogo é dia 30 de julho na Neoquímica Arena, e o segundo jogo é dia 6 de agosto. Quem passar leva 4 milhões e 700 e vai às quartas de final da Copa do Brasil. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar um pouquinho dessa bagunça do Corinthians, dessa gestão temerária. O Timão acabou aí buscando uma carta de crédito junto à Federação Paulista, né, para quitar o salário do dia 5 de junho a todos os jogadores. Então foi uma antecipação de receita. O Campeonato Paulista do Corinthians ano que vem já está comprometido, porque o Corinthians já está devendo à Federação Paulista. A gente ouve muita gente dizer: ah, mas o que acontece fora de campo não pode atrapalhar em campo. Mas atrapalha porque o Garro diz que essas coisas, né, que acontecem fora acaba passando por dentro de campo, e é uma verdade. Torcida do Corinthians acabou invadindo o Parque São Jorge, cobrou reforma no estatuto, colocou cadeado aí nos portões, né, pedindo respeito, né, às pessoas que trabalham no Corinthians. O Corinthians está muito bagunçado, né? Dinei ontem participou do programa Domingão do Beija e rasgou o verbo que está acontecendo no Corinthians, né? O Corinthians precisa de melhorar. Corinthians, muita gente fala que torcedor fanático do Corinthians, como o Dinei, Benja, dizendo que está preferindo que o Corinthians seja hoje uma SAF. Isso é uma brincadeira. Olha o buraco sem fim que chegou o Corinthians. Corinthians é time do povo, sempre foi conhecido como time do povo. E se virar SAF, você sabe quem tá por trás, né? Kia Jura Bexian, outras pessoas que trabalharam com Kia, né, para ser diretor de finanças, né? Então o Corinthians, infelizmente, está num buraco sem fim. Augusto Melo, né, assumiu ano passado, em janeiro, a presidência do Corinthians. Aí veio muitos problemas acontecendo no Corinthians. Depois veio o caso da Vaidbet, acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo. Se o Ministério Público oferecer denúncia, ele passará a ser réu dentro do processo. Depois veio o impeachment, né? Augusto acabou sendo destituído do cargo e Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians, mandando quase todo mundo embora, porque as pessoas que lá estavam eram pessoas de confiança do Augusto Melo, tinha ligação com Augusto Melo, e a nova diretoria não quer essas pessoas no timão. Por isso o Corinthians acabou fazendo aí a demissão.
E aí, fiel, o que vocês acham dessas informações do Corinthians? O Timão vai conseguir dinheiro através da patrocinadora Esporte da Sorte para contratar grandes reforços nessa próxima janela? Ou vocês não acreditam nessa possibilidade, assim como eu? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.